Recomeçar nunca é fácil. Exige coragem para sair da zona de conforto, determinação para enfrentar o desconhecido e esperança para acreditar que uma nova história pode ser construída. A professora Eliane Ribeiro Marchesoni saiu do Paraná para viver em Portugal. Patrícia Ribeiro Camilo deixou Maringá para construir uma nova vida no Rio Grande do Sul. E Vitália, que nasceu na Rússia, encontrou no Brasil um novo lar. 3 trajetórias diferentes, mas algo em comum: a coragem de recomeçar longe de casa. Para Vitália, a mudança foi ainda maior. Ela nasceu na Rússia e cresceu com uma realidade completamente diferente da que encontrou no Brasil. É meu marido, né? O amor. O amor. História, na verdade, a nossa história inspira muitas pessoas. Eu era antigamente modelo. Comecei a ser modelo, viajar pelo mundo inteiro aos meus 14 anos. Eu viajei umas 15 anos. Nos meus últimos anos eu encontrei meu marido, que é de Caxias, mas ele também foi viajar como modelo. E num dia desses, lá na China, a gente se encontrou, se apaixonou e viajamos um pouquinho junto. A gente viajou lá pelo Ásia, mas ele entendeu que ele tinha aqui uma empresa, né, que o país precisava de uma ajuda, então a gente decidiu voltar. Vir para outro país significou aprender uma nova língua, se adaptar a uma nova cultura e construir uma vida praticamente do zero. Não, na verdade, o Brasil, né, como veio lá, sempre tem, no mundo inteiro tem muitos brasileiros. E eu sempre tive bastante amigos brasileiros, brasileiras, seja modelos ou pessoas que moram em outros países. E eu até sabia um pouquinho de falar a língua. Era algumas palavras, nem eu estou com fome. Eu fome, pronto. Né? Meu nome Vita era isso. Mas eu já conhecia fora do Brasil um pouquinho sobre Brasil, brasileiros, mas nunca viajei. A primeira vez que eu fui no Brasil foi junto com meu marido. A gente sabe que, né, contando um pouquinho mais a sua história, que é modelo, né? E eu acredito que modelos, enfim, pessoas que precisam viajar por todo mundo, tem que ser um pouquinho desapegado, digamos assim, né? Mas como é que foi para você sair do teu país, né, da tua origem, para vir morar em um lugar totalmente diferente e distante? Como é que foi para você? Sim, uma ótima pergunta, porque inicialmente, quando tu é modelo, tu tem contrato 3 meses, 6 meses, e tu sabe que tu volta para casa. Foi difícil. Foi difícil no início, porque podemos entender que aqui em Caxias não é muita gente que fala inglês. Então foi bem difícil, porque a família do meu marido não falava inglês, né? Só meu marido. Então, no início foi difícil, mas depois eu fui aprendendo, me virando mais sozinha, foi tudo bem, né? Mas até agora eu sinto falta muito, até porque eu cheguei e começou a pandemia. Então, por 5 anos eu não consegui sair daqui para visitar minha família. Foi bem difícil. No começo, tudo era novidade. Os costumes, a comida, o idioma e até a forma como as pessoas se relacionam. Mesmo assim, Vitália decidiu permanecer e construir sua história aqui. Como modelo, ela sempre tem que cuidar de si, né? De unha, de cabelo, sempre tem que estar pronta. E o que acontece? Eu fui aprender manicure ainda naquele tempo para cuidar de mim mesmo, porque você vai na China, eles não cuidam sobre biossegurança, sobre nada, eles usam mesmo alicate para todo mundo. Então foi isso que me ajudou, eu fui aprender manicure lá, e quando cheguei aqui eu já sabia que não vou trabalhar como modelo muito. Até trabalhei alguns trabalhos por aqui em Caxias, mas
eu foquei bem na unha e agora tenho espaço, estou dando cursos formando outras profissionais e muito legal, eu gosto bastante. Já a professora Eliane Ribeiro Marchesoni decidiu deixar o Brasil em 2001. Na época, ela tinha 32 anos e vivia no Paraná. O sonho de morar fora do país existia há anos, mas também havia outro motivo. Houve muitas situações. Depois foi a crise financeira, sempre tive o sonho de sair. Os Estados Unidos é o sonho de muita gente, penso que até hoje, de sair, não é só que aquilo é muito complicado para o visto. E na altura, como Portugal também, é o português, era mais fácil também, não tinha que estar a aprender uma outra língua. E daí decidimos vir para cá. Foi mesmo, uma questão assim mais financeira na altura. Ela chegou ao país europeu com o marido e a filha pequena, mas a adaptação não foi fácil. Mesmo já sendo professora no Brasil, o primeiro emprego foi em uma loja. E quando eu cheguei aqui também, depois eu fiquei um bocado desiludida, porque eu pensava que isso era uma coisa e era outra, não é? Porque quando nós saímos do país, nós não vamos encontrar aquela realidade da que nós vivemos no nosso, não é? E a questão foi o trabalho, porque quando eu cheguei aqui eu fui trabalhar para uma loja e eu já estava a trabalhar na docência aí há 8 anos. Até tinha feito um concurso recentemente, então isso também tive assim um baque. Ter que voltar para trás. Só que depois, nesse meio tempo, eu tive aqui umas amigas portuguesas e uma delas, ela me orientou, eu fui e vim e fiz as equivalências e depois no ano seguinte eu já estava a dar aulas aqui também. Depois isso foi o que me motivou mais a ir ficando por aqui também. Mas não foi assim muito fácil no princípio, foi muito, muito complicado, não é fácil, a imigração não é fácil, pois você acostuma. Você enfrentou preconceito por ser uma mulher brasileira? Sim, muitas vezes. Passei aqui uma dificuldade, quando eu comecei a trabalhar, eu fui trabalhar no primeiro ciclo primeiro, agora eu estou no segundo ciclo, que é o 5º e o 6º ano. E e eu não fui muito bem recebida na comunidade, porque naquela altura também eu era a única brasileira, entre aspas, não é, que dava aulas, e eles não aceitavam isso muito bem aqui também. Tinha assim, depois às vezes alguma discriminação contra as mulheres, porque depois eles colocam as mulheres como, não sei se eu posso falar aqui, mas era muito complicado. Agora já não se nota tanto. Uhum. Agora eu acho que esse mix que tem aqui agora de várias nacionalidades, nem tem como haver discriminações desse gênero, tá entendendo? Mas não era muito fácil, não. Olha, eu trabalhei numa loja, e nessa loja, era uma loja onde é o pessoal mais velho que vai, que aqui tem assim também ainda aqueles rituais. E eu fui atender uma senhora e ela não quis ser atendida por mim porque eu era brasileira. Então, houve muitas situações. Morar em outro país ou até mesmo em outro estado pode significar muito mais do que apenas mudar de endereço. É enfrentar diferenças culturais, adaptar rotinas e muitas vezes reconstruir a própria identidade. Para muitas mulheres, esse processo também revela a força, a independência e a capacidade de transformar desafios em oportunidades. A história de Patrícia Ribeiro começou em Maringá, no Paraná. Foi lá que ela construiu a vida, os amigos e também a carreira. Mas tudo começou quando ela conheceu o verdadeiro amor que morava no Rio Grande do Sul. Foi desafiador largar tudo, deixar a família, claro, não fui obrigada, mas é muito desafiador. Você chora, e não tem só a questão do choque cultural em si, mas a questão de clima,
questão que eu peguei pandemia, então o medo de você estar longe e estar preocupado com a tua família, que seu pai pode pegar Covid, e aí? Os meus primeiros dias aqui no Rio Grande do Sul foram muito desafiadores, porque eu cheguei em fevereiro de 2020 e logo que eu cheguei, coisas assim de semana, teve a pandemia. Então eu cheguei já com um trabalho meio que encaminhado, casamento já marcado, tava tudo certo, minhas amigas iriam vir, minha família iria vir de Maringá, tava tudo certo, vestido. Então foi muito desafiador nessa questão, porque aí eu me vi sem trabalho, me vi sem o casamento de início, sem a festa, e num lugar diferente, por mais que eu sou sulista, eu senti um choque cultural grande. Enfim, alguns termos, alguns jeitos, então eu senti aquele choque de início. Fiquei um tempo morando com a minha sogra, que me acolheram, né? Porque não tinha nem como voltar mais, porque foi terrível, né? Quem viveu a pandemia soube, casamentos não poderiam ser feitos naquele período, aviões, passagens, estava bem difícil. Então foi um tempo bem desafiador, eu tive esse choque de realidade. Na minha cidade, por mais que ela tinha muitos habitantes, ela era uma cidade mais planejada e menor. Então, um povo mais intimista, de sentar na frente ali da casa, conversar com os vizinhos. E eu senti um povo um pouquinho mais fechado de início, assim, tipo, tu dá um bom dia e não receber em troca. Eu, como assim? Mas até hoje eu dou meu bom dia. Mas apesar de eu sentir esse choque, eu senti que o povo do Rio Grande do Sul até pega confiança. Depois que eles pegam confiança, assim, ó, mora no coração. A mudança aconteceu em meio à pandemia. Além da distância da família, ela também enfrentou desafios profissionais. Mesmo sendo professora formada, precisou se adaptar à nova realidade. Eu sou professora, então foi um período que as escolas estavam fechadas. Então eu mandei currículo e as escolas não davam espaço, até porque, enfim, era uma nova realidade ali, muito desafiadora. E nós, mulheres, né, a gente se reinventa. Então, nesse período, eu dei aulas particulares, ia na casa das crianças, a gente se vira, porque foi muito desafiador para mim. Eu sempre fui uma mulher muito independente, então quando eu saí de Maringá, eu trabalhava em dois trabalhos. Eu era professora e numa escola de música. Então, quando eu vim pra cá, pra Caxias, já pensando, vou casar em abril, já tenho um trabalho já caminhado, e ver essa realidade de, e agora? Tem que depender. Eu tô numa terra diferente, tô longe da minha família, tem a questão da pandemia, aquele medo. Eu perdi a minha melhor amiga, de 28 anos, por Covid, e não pude ver ela, porque naquele tempo não podia viajar, e o caixão era lacrado, então também não teria o porquê. Foi muito desafiador aquele ano de 2020. Em setembro, as escolas abriram e, assim, continuando mandando currículo, e uma escola abriu as portas. Trabalhei ali um tempo e sempre buscando. E aí eu fiz o concurso, passei a prova e fui nomeada. E tô aqui, criei raízes aqui nesse lugar, agora ninguém mais me tira. Tu sentiu dificuldade de adaptação ao clima? Muito! Eu lembro que era abril, que foi a época que eu iria me casar. Eu tava deitada na cama. Abril! Que na minha cidade fazia frio só em julho, faz frio só em julho, agosto. Abril, eu com 4 cobertores, assim, tremendo. E meu marido de bermuda, minha sogra com camisetinha, assim. Eu falei, meu Deus do céu. Os primeiros invernos eu chorei. Eu falei, meu Deus do céu. Eu imaginava que era frio, mas não sabia que era tanto. Peguei neve em 2021, foi muito lindo, foi uma experiência linda, mas frio. Tive bastante dificuldade no início. Até hoje, meu sistema imunológico, ó. Mesmo vindas de realidades tão diferentes, as 3 histórias mostram algo em comum: a força feminina de seguir em frente, aprender com o novo e construir caminhos onde quer que estejam. Corajosa. Acredito, coragem é a minha palavra bem 100%. Realizada. Superação, porque foi períodos difíceis, por mais que eu sorri, eu chorei muito.
Всегда помни, что ты красивая, ты самая лучшая, и ты все сможешь. Eu acho que uma pessoa, quando ela pensa em sair para fora, principalmente uma mulher, porque ela às vezes fica muito mais vulnerável aqui fora e pode cair em coisas que não sejam corretas, não é? Ela tem que averiguar bem e organizar a sua saída, não fazer nada que possa depois prejudicá-la e ela, pronto, depois não ter assim uma saída. Ai, vocês são fortes, vocês são preciosas, vocês são inteligentes, acreditem na força que vocês têm, claro, com o planejamento, com a convicção, né? Então, não façam nada na loucura, mas vão, explorem, conheçam lugares, viajem bastante.